Bom, agora se começando a São Paulo como clube de futebol. Primeiro, a polêmica sobre o Juvenal Juvencio, que, ao meu ver, não é um mau dirigente. No entanto, foi na contramão da postura do clube de sempre se posicionar como um clube de vanguarda, um clube à frente, diferenciado. E a discussão legalista, se a alteração do estatuto que ele promoveu foi razoável, foi justa ou não, sem entrar nesse mérito. A que custo o senhor acha que o São Paulo age dessa forma na figura do Juvenal? Foi uma mera atitude mesquinha, ou o Juvenal olhou a situação e pensou, bom, eu estou aqui com um time em má fase, sucessivas demissões de técnicos, eu não vejo aqui um sucessor pronto para segurar esse rojão? É muito complexa essa análise, mas vou te dar algumas. A questão do São Paulo, quando o São Paulo discutia a Copa do Mundo e algumas outras grandes obras, o próprio Morumbi, a reformulação do Morumbi, se entendeu que o Juvenal era a pessoa que estava mais preparada para prosseguir nesse conjunto de obras. Tinha Cotia, terminando o hotel em Cotia, terminando grandes obras em Cotia. E se a gente fizer um paralelo, o Laudo Natel ficou muito tempo na presidência do São Paulo até sair para o governo do Estado. A gente entendia que o Laudo Natel era muito importante para o São Paulo. Não diria tanto em relação ao presidente Juvenal, até porque o presidente Laudo Natel, o patrono, é único, e compará-lo a qualquer pessoa é injusto para as pessoas, mas se fez algo semelhante para que o Juvenal conduzisse esse processo de finalização de obras, de organização desse final de mandato. Primeiro, 3 anos de mandato é o mínimo, tem que ser 3 anos. Essa era uma mudança que a oposição queria, que a situação queria, todos nós debatíamos no clube que seria interessante o presidente ter 3 anos. É evidente. Um ano você pega o clube, organiza a conta, o seu feitio, no outro você está em campanha, não dá. Então você tem que ter um ano de respiro, de trabalho, e no terceiro ano você ir para a campanha para uma reeleição ou justificar o seu próprio mandato. Então 2 anos não dá para nada. Eu estou aqui na Câmara Municipal há 3 e pouco, já se passaram praticamente 4 anos, né? E parece que foi ontem. Então eu já estou numa reeleição de 4 anos. Então é impressionante como o tempo passa rápido. 2 anos não dá para nada. Então a mudança para 3 anos é absolutamente legítima, todos queriam. A reeleição do presidente Juvenal é um grande questionamento. Eu disse a ele, como membro da sua amizade, próximo da sua família, que ele sairia por cima, sairia de um momento extraordinário, tricampeão brasileiro. Ninguém foi tri no São Paulo em nada, em absolutamente nada. Então ele foi tricampeão brasileiro, tri de verdade, 3 anos sucessivos, né? Foi o dirigente campeão do mundo ao lado do inesquecível Marcelo Portugal Gouveia, e seria uma forma de sair com absoluta tranquilidade. Mas muitos entendiam que o São Paulo não teria um sucessor. Eu acho que tem, sempre tem. A gente pensa muito nisso. Quem é o sucessor do Lula? O Lula foi um presidente com aprovação de 80%. Tem que ter o sucessor do Lula, tem que ter o sucessor do Serra, tem que ter o sucessor de cada um de nós que está no serviço público. Nós temos que formar sucessores. Eu vejo o presidente Juvenal assim, com muito amor pelo São Paulo, muito apego, e acha que sempre, como um pai, que ninguém está pronto para substituir como chefe de família. É normal, as pessoas mais velhas pensam assim mesmo, né? Tem muito um sentido de proteção muito grande do clube, às vezes exagera nessa proteção, e exagerando criam grandes atritos. Mas uma das respostas boas que eu acho que o presidente Juvenal está tendo é a própria saída do presidente Ricardo Teixeira. Fica muito claro que todo esse processo, que muita gente culpou o presidente Juvenal pelo estádio de Itaquera, por o Morumbi não sediar a Copa do Mundo, que isso não iria acontecer mesmo, que essas cartas estavam marcadas há muito tempo. E que, por incrível que pareça, o coordenador de tudo isso saiu, com todos os feitos, com todas as glórias conquistadas, com a Copa do Mundo vindo ao Brasil também pelo seu esforço de trazê-la, pelo seu compromisso, e de repente ele sai no melhor momento da história para ele próprio, no sentido da Copa do Mundo. O que aconteceu nesse episódio? Quem tem razão?
acho que o São Paulo Futebol Clube. Então a gente perde uma Copa do Mundo, mas vê que esse processo já marcado, viciado, teve um fim muito antecipado. Felizmente, nós não participamos disso. Nesse ponto eu tenho que dar os parabéns ao presidente Juvenal. Nós não fizemos parte disso. Isso para a história do São Paulo é muito positivo. Contra o presidente Juvenal vem uma centralização um pouco demasiada, a concentração de ideias de poucas pessoas na sua gestão, que eu acho que ele poderia ser mais divisível, vamos falar numa palavra diferente. Mas eu acredito que ele tem sido um grande presidente, perdeu um pouco a mão no futebol, talvez por conta dessas questões todas políticas, essa guerrilha que a CBF tratou de fazer contra nós. E ele ficou realmente muito aborrecido e talvez tenha deixado de ver coisas que ele veria com certeza. Eu acho que ele termina o seu mandato em 2 anos. Parece um longo tempo, mas as coisas passam muito rápido. Espero que o São Paulo se acerte agora. Errou muito no futebol, muito. A minha saída é um pouco dessa visão crítica, e como eu não sou uma pessoa de me acomodar e de lealmente participar, mas eu posso participar até a hora que eu não me sinto comprometido. Então, como eu estava me sentindo comprometido, eu preferi sair, não brigar com as pessoas que gosto, não ter desentendimentos, embora eu tenha grandes desentendimentos técnicos no intramuros, né, com todo o respeito, com toda a lealdade. Quando eu discordo, eu vou lá e conto e digo tudo que eu discordo. Mas não faço isso em público porque o São Paulo é muito maior do que as nossas desavenças. Então eu tenho tratado da questão, por exemplo, não tenho nenhum cargo na diretoria de São Paulo. Eu saí faz 1 ano e 3 meses, nunca fui convidado, nem a jogos eu sou convidado. Claro que se eu ligar, venha, mas eu não faço isso, tem que ser espontâneo. Acho que eu construí lá, talvez eu merecesse um pouco mais de consideração. E tenho ajudado demais o São Paulo na parte institucional, política, junto à prefeitura, junto ao governo e até junto ao futebol. Só que de uma forma muito velada e colaboradora. Então eu acho que esse processo todo vai chegar um momento que ele vai se extinguir, e aí nós vamos ver quem serão os sucessores, os possíveis sucessores do presidente Juvenal. Certamente, espero que oxigene muito o ambiente lá e as ideias do São Paulo. Caso Oscar, na terça-feira passada, o Juvenal Juvencio deu uma entrevista para a Estadão ESPN, e dentre outras declarações ele disse que o Oscar não teria motivo para sentir mágoa, rancor do São Paulo, e que essa postura do atleta em alimentar uma certa frustração, em atacar o clube, teria um dedo externo, ele estaria sendo induzido a agir dessa forma. O senhor partilha da mesma opinião do Juvenal, ou o Oscar vivenciou alguma coisa interna que abalou o seu relacionamento no clube? O que aconteceu, alguma história que ainda não foi trazida à tona? Não, o Oscar sempre foi um menino absolutamente bem tratado, muito querido. Eu mesmo tinha com ele um relacionamento quase paternal. Ele me chamou para conhecer a sua namorada, para conhecer a sua família, a sua mãe, o carro novo que compraram. Então, eu tenho por ele um carinho muito grande. Não posso dizer que tenho ainda, porque ele mesmo abdicou desse interesse. E quando eu deixei no seu celular, na mensagem eletrônica, que ele pensasse bem, que ele analisasse todos nós lá, que ele não fizesse isso porque o São Paulo tinha uma força jurídica muito forte, queria sempre ir buscar os seus direitos, que isso poderia atrapalhar a carreira dele, que não seria bom para a vida dele esse tipo de litígio, que ele voltasse, que ele viesse para cá. Os seus agentes pegaram a gravação e colocaram isso como se fosse uma coação. Eu jamais coagiria ninguém, muito menos um menino que eu gosto.
Eu dei um conselho, como daria para o meu filho: pô, não vai hoje, tem muito trânsito, cuidado, tem neblina, não faça isso. Exatamente, foi nesse teor, claro, absolutamente. Eu gostaria que alguém pegasse aquela gravação, pusesse de novo, porque repetiram infinitas vezes aquela gravação, para mostrar, ou o outro lado, mostrar que eu pudesse estar coagindo o menino, que eu adorava, não podia fazer isso. Então, se mostrarem hoje, vai ver que tudo aquilo que eu disse há 2 anos está acontecendo, né? E é evidente que foi por interesse econômico, puro e simples. O que eu acho engraçado é que os grandes amigos dele estão lá. Houve litígio com um ou com o outro. Eu não tenho nenhum problema em entender um litígio contratual. Se assinou um contrato, se arrependeu, não gostou, senta, refaz, rediscute. Ah, o empresário tentou, não conseguiu. De que forma? Como foram os métodos, os meios? Porque se o menino chegar lá e conversar, sempre vai ter uma boa forma de a gente poder se acertar. Eu acho que ele foi injusto com o São Paulo. Profundamente injusto com o São Paulo. Tanto é que seus grandes amigos do São Paulo e da seleção brasileira, que convivem com ele na seleção olímpica hoje, sub-20, sub-17, estão lá no São Paulo felicíssimos. Ninguém deixou de gostar dele, a gente só ficou muito chateado por ele, na sua vantagem econômica, colocar coisas que não eram verdade, como a relação, o cuidado que nós tínhamos com ele, a amizade. Não se pode colocar isso. Diga assim: eu estou brigando pelo meu contrato, sou o primeiro a ir ajudá-lo. Agora, não gosto de ir lá, as pessoas não me tratam bem. Isso eu não vou aceitar nunca. Passando para outro pilar do São Paulo, Rogério Ceni, que teve uma lesão grave que o afastou de metade da temporada. As notícias circulam de que a recuperação está dentro das normalidades, está tudo bem. Só que eu vejo da seguinte forma: é um goleiro, é um atleta veterano, apesar de exemplar, profissionalíssimo, mas foi uma lesão no ombro para um goleiro veterano, já às vésperas de encerrar a carreira. O Rogério 100%, ele consegue retornar em bom nível, claro, dentro das limitações da idade, pode voltar em bom nível, ou a lesão pode deixar alguma sequela, ele vai ter alguma limitação de movimento, algo nesse sentido. O próprio Marcos dá o exemplo da mão dele que não dobra, né? Que a mão dele a mão dele não consegue fazer o tchau. Mas o Rogério vai ter algum tipo de problema nesse sentido? Para quem é mais velho como eu, se você visse uma foto das mãos do Manga, que jogou como titular na Copa do Brasil, a Copa do Mundo de 66, todos os dedos dele eram tortos, assimétricos. Ele foi um dos maiores goleiros desse país. Não teve sorte na seleção brasileira, mas no Botafogo foi um mito, na época de Garrincha, Quarentinha e todos mais. Manga também jogou no Inter de Porto Alegre, que foi bicampeão. Era fantástico. Campeão invicto também. Isso, ele era fantástico. Sequelas sempre vão existir em atletas mais velhos, porque a sequela é o fruto do superuso do corpo. Isso vale para o trabalhador braçal, para o cara que colhe café, para o dentista que trabalha curvado ali, o sujeito que trabalha lavando vidro durante todo o tempo do lado de fora do edifício. Então, a sequela faz parte de um campo inevitável. Então, o que o Rogério deverá ter, sem dúvida, mas de que nível, de que grau? A fisioterapia supera isso? Supera. Ele já teve uma lesão no tornozelo grave, em 4 meses voltou e foi excepcional. Voltou a jogar em alto nível, foi campeão, acho que, inclusive depois da fratura, ele ainda jogou. Não tenho certeza se nós fomos campeões na época da fratura ou quase. Enfim, teve grandes jogos. E ele é um jogador que se supera. Quando a gente duvida do Rogério, ele se supera. Eu almocei com ele hoje, por incrível que pareça. Hoje, alguns minutos atrás. Dei azar então, pegar os dois. Não, é verdade. E lá no São Paulo, eu passei lá rapidamente, que quando tá assim, o time viaja, tem alguns machucados, eu sempre dou um apoio enfim, trato-os como pessoas que precisam de apoio moral, médico. Tenho toda a liberdade do departamento médico fazer isso, Dr. Sanches, não é nada furtivo, é apenas uma contribuição afetuosa. E vi o Canhete hoje também, conversei bastante com ele. E ele quando volta? Ele volta em 3 meses.
3 meses, se Deus quiser, está muito bem também. Dessa vez pra valer. Sim, a lesão dele foi grave, né? Uma pena. Você vê o Wesley do Palmeiras. Algo parecido. A dele ainda foi um pouco pior, que foi o cruzado posterior, mas com solução muito boa.